Leitura pública do livro de Marcos, capítulo 9. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. Então, aqui eu vi uma vez e para mim fez bastante sentido, então eu vou trazer aqui para a gente poder pensar juntos. O interessante é que aparecem os dois, Elias e Moisés, e estavam falando com Jesus. Isso aqui não foi parte do que eu ouvi, não, só vou acrescentar porque eu achei interessante. Pedro toma a palavra, né? Pedro pede provavelmente licença ali, pede atenção, né, de Jesus. Jesus estava conversando com Elias e com Moisés, e ele interrompe e pede para falar, e aí fala de fazer cabanas ali para eles, né? E aí, porque não sabia o que estava dizendo por estar assombrado. Quando ele fala isso, então uma nuvem cobre eles, somem Elias e Moisés, fica só Jesus, e Deus fala do céu para eles, né? Este é meu filho amado, a ele ouve. E aí o que eu vi uma vez e que para mim fez todo sentido, apesar de não estar claramente isso dito no texto, mas para mim fez sentido, por isso eu estou trazendo, é que o que foi a representatividade dessa cena é a seguinte: tem Moisés, tem Elias, mas o que importa é ouvir a Jesus Cristo, né? E a ele ouve. Enfim, eu achei essa pontuação legal. Exatamente isso. Você concorda? Sim. E também eu gosto sempre de frisar quando eu leio esse texto aqui, porque os espíritas dizem que João Batista é Elias literalmente reencarnado. E no livro dos mortos do Allan Kardec diz, não tem muito no nosso sentido, mas é importante, que toda vez que um espírito aparece, ele aparece sempre com fisionomia do último morto, do último encarnado, entendeu? Uhum. Nesse momento aqui, João Batista já havia morrido e apareceu Elias, não João Batista. Por que isso é importante? Nem na doutrina deles mesmos eles conseguem argumentar que João Batista era Elias, só para frisar isso. Na verdade, eles não conseguem argumentar basicamente nada, né? As coisas assim, mesmo qualquer uma doutrina errada, ela vai até um ponto, mas ela se contradiz, ela tem erros, a não ser aquilo que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia não se contradiz em ponto algum, mesmo no que vai acontecer, mesmo no que não aconteceu, mesmo no que está acontecendo, a Bíblia nunca se contradiz, o que é diferente de todas as outras doutrinas, de todos os outros livros, de todas as outras religiões, né? Amém. Enfim. Amém. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. Aí você vê aqui, Jesus Cristo já tinha falado que ele é o Filho do Homem. E tinha falado a palavra de Deus ao longo de toda a Bíblia, do Antigo Testamento até esse momento, tinha sido feita referência sobre a ressurreição do Filho do Homem, etc., vencer a morte, né, que foi para o inferno e voltou, mas não conhecia a corrupção, estava lá, Davi tinha falado sobre isso já. Enfim, então já tinha sido falado sobre isso, Jesus Cristo falou sobre isso, e mesmo assim eles não entendiam claramente o que aquilo queria dizer.
O que é interessante é que ao olhar o livro de Apocalipse, as pessoas acham que vão conseguir ter entendimento perfeito de tudo que vai acontecer. Jesus Cristo deixou algumas coisas muito claras para que a gente não seja surpreendido. Quem é salvo não vai ser surpreendido. Mas entender todas as coisas, por exemplo, quando ele diz 666 é o número da besta, é o número do seu nome, do nome da besta, quem entende hoje quem é a besta? Só os 333. Só os 333. Os meio bestas. Os meio bestas a gente reconhece logo, né? Mas agora, a besta ninguém sabe quem é. Amém. Vai dizer o que é agora. É só suposição. E com certeza as suposições, se for pelo Espírito de Deus, ainda pode ter alguma coisa, se ele for um homem de Deus, ainda pode ter alguma coisa entendendo para o caminho certo, de alguma forma. Mas dizer com certeza que aquilo, que a besta é aquela, só quando de fato ela estiver aqui. Amém. Porque daí, de certo, porque o Espírito Santo vai fazer isso, os que são de Jesus Cristo não vão ser confundidos. Amém. Né? Que a Bíblia diz isso. Mas até lá, não tem como prever isso. Enfim, a Bíblia diz que quem tem entendimento que o diga, né? Quem é a besta e o número do seu nome, que é 666, né? Enfim, eu tenho uma teoria aí, superficial sobre isso. Já te falei. Fala aí. Que eu fui vendo lá na internet, fui vendo desde do Egito, e todos os faraós que existiram, né? Tá aí na internet, que eu consegui achar no livro de história. Babilônia também, Assíria e tudo mais, Roma, os papas. Estamos ali próximo do 666, se já não estamos no 666. Então, se for pelo número do seu nome, o número de líderes, o número do seu nome, porque você tem essa contagem na Bíblia também, sendo dito o número dos nomes. Se você for pegar lá o livro de números, e quando Deus manda contar o exército, manda contar as pessoas pelo número dos seus nomes. Então, assim, tem faz sentido, mas vou dizer que eu não sei se que eu não falaria com tanta certeza assim. Enfim. Qual que é? Falta quantos, então? Tecnicamente, porque eu teria que contar, são 666 números para se contar ali de pessoas. Eu estava no meio do trabalho, estava lendo, contando rápido, posso ter contado errado, mas a gente estaria já no 666 ou no 665, alguma coisa ali próximo. Então, enfim, foi interessante, por mais que você esteja errado, foi muito interessante contar e chegar no 665 que fosse, né? Enfim. Vamos tratar todos os papas como potencial besta. Como potencial besta. Gente, enfim. Me perdi. Estava no 11. No 11. E interrogaram, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva aparecer muito, será aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão vendo. Eu achei que ele fosse falar aqui alguma coisa mais sobre Elias, não fala nesse texto. Em outros evangelhos ele fala: Elias já veio. E aí, então, sim, ele complementa, né? Ele diz que ele diz que João veio no espírito de Elias, né? No espírito de Elias, no espírito de profecia, no espírito de avisar alguma coisa para a nação, para os judeus, para as pessoas, para endireitar o caminho para o Filho do Homem, né? Enfim. Então ele explica isso em outro texto. Por isso que você falou, Jesus Cristo falou, não é Elias. João Batista não é Elias. Ele veio no espírito de Elias, né? Enfim. 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas. Agora eu vou tentar dar uma acelerada, porque vai até o 44, 50 versículos, então vou tentar acelerar um cadinho, senão a gente vai passar da nossa meta de 15 minutos.
E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes. E vai definhando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntando ao pai dele quanto tempo há que lhe sucede isto, e ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que ou não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E tendo partido dali, caminharam para a Galileia, não queria que alguém o soubesse. Então aqui a gente tem Jesus Cristo falando sobre a crença, sobre a incredulidade, e a razão deles não terem podido expulsar por falta de aumentar a sua fé e a sua credulidade. Enfim, como que se faz isso? Com oração e com jejum. A gente deve praticar isso nas nossas vidas para aumentarmos em fé. No caso, desculpa, é porque não acho que seja uma questão de aumentar em fé, mas é uma questão de aumentar o seu espírito mesmo. Porque assim, eles acreditavam. Eles falaram: não, eles não acreditavam que poderia expulsar. É uma questão de não orar e jejuar. Mas existe uma questão com a fé, especificamente, que existe o dom da fé. Não. Existe a fé de crer para a salvação e existe o aumentar em fé em relação à caminhada e às coisas de Deus. Sim, mas é porque nesse texto ele diz que essa casta só sai com oração e jejum. Só sai com oração e jejum. Não é uma questão de ter mais ou menos fé. Tem que ter a prática da oração e jejum. Então, se isso vai levar a ter mais fé, é uma consequência da prática. Então, a prática da oração do jejum aumenta a fé, inclusive. Exatamente isso. E tem mais um ponto também que eu acho que a gente deveria pensar juntos aqui. Não é só uma questão da fé deles. É uma questão também de poder. Quando a gente fala, aí eu vou não viajar totalmente, vou falar coisas que estão escritas na Bíblia, mas vou prolongar muito, coisa que eu não queria mais fazer hoje, né? Não, já foi. Então tá. A Bíblia diz que o poder de Deus não está em palavras, não está na letra. Isso. Não é aí. A palavra é o poder, porque Jesus Cristo é a palavra. Amém. Mas o poder dele se manifesta nas nossas próprias vidas, através do nosso caminhar com Jesus Cristo. Por exemplo, quando Paulo diz assim: por carta eu fui duro e fui muito... como é que eu posso dizer? Não é agressivo que ele usa a palavra, mas nesse sentido. Mas, pessoalmente, eu sou humilde e fraco, porque o poder de Cristo se manifesta dessa maneira. Então, quando a gente está aqui, a gente está servindo a todo mundo na igreja, é a pessoa que ora por todo mundo, é o que faz jejum pelos irmãos em Cristo, é quem mais está servindo, quem está indo às ruas. Essas pessoas são maiores no reino de Deus e são maior a fé dessas pessoas, porque elas trabalham mais a sua própria fé. E isso é reconhecível por aqueles que são espirituais, inclusive os demônios. Só que mais do que isso, se a gente for olhar no texto, ele diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Então ele está falando da geração, daquele povo. E aí o próprio Pai fala para Jesus Cristo:
ajuda a minha incredulidade. Se tu pode crer, tudo é possível que crer. Então ele está dizendo o seguinte, não é só por conta dos discípulos não estarem trabalhando sua fé que não puderam expulsar esse demônio, mas porque vocês não creram neles. Está querendo dizer que assim, a comunidade total era enfraquecida. Era enfraquecida e não criam nos apóstolos. Isso faz sentido, porque a Bíblia diz, né, que no fim dos tempos não haveria, se o Senhor encontraria fé quando retornasse, e isso faz sentido porque, vamos dizer assim, a mortandade da fé fragiliza o Espírito Santo. Exatamente. E permite a ação do Satanás. Exatamente. Se a gente pensa assim, nós aqui como nossa igreja é pequena, a gente está sempre se esforçando para fazer as coisas, mas eu posso dizer com toda certeza, é difícil evangelizar, porque é uma luta espiritual. E aí a gente observa as pessoas e ninguém quer ouvir. As pessoas são agressivas. O que poderia fazer? Pode fazer, faria comigo se eu andasse na carne. Enquanto eu ando na carne, se eu andar espiritualmente, isso vai ser vencido. Mas se eu andar na carne, o que acontece? Eu vou sucumbir. Eu vou desistir. Isso. É isso. Então, o que eu tenho que fazer? Ora, jejua, fortalece seu espírito para você poder ter uma resposta para isso. E ganhar os espíritos, porque a luta é espiritual. Muito bom. Né? Então, beleza. Vou acrescentar isso na minha pregação de domingo. Então, beleza. Não queria me estender, já me estendi, vou tentar ler um pouco mais rápido agora até o final. Tá, vamos lá. Parei tendo partido dali, caminharam pela Galiléia e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, eles diziam, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhes, que estavais discutindo entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E esse versículo, se eu não me engano, não é agora? Não é agora não. Qual deles seria o maior? E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando-o nos seus braços, disse-lhes, qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos porque não nos segue. Só para confirmar aqui, esses últimos do 37 do 33, do 32 ao 37, ele está falando exatamente sobre ser o menor, que era o que eu estava falando sobre o argumento do texto acima, né? Aqueles que mais servem são os menores, são os que são mais poderosos, e Jesus no espírito, né? Porque andam em espírito. Enfim, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma módia tafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés, seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Aqui, vou fazer um resumão, porque senão vou ganhar bastante tempo para todos que estamos aprendendo junto com a palavra de Deus, mas vou acabar passando o tempo estipulado. Apanhado geral aqui. Então, nós temos outras vezes a Bíblia referindo ao corpo de Cristo, à igreja. Então, se o pé está escandalizando aos irmãos fracos, arranca e tira ele do meio, porque isso pode trazer confusão para outros que estão adentrando, tentando se chegar ao corpo e talvez não consigam entender a salvação por conta dos escândalos, que a Bíblia deixa muito claro que a gente deve ter muito cuidado com os escândalos que a gente traz para o nosso meio. Então, por isso, e Jesus Cristo confirmando que o inferno está ali e o inferno é existente e que é eterno e que o bicho não morre e o fogo nunca apaga e que é melhor ir para a vida eterna com menos um membro do corpo, do meu corpo, de qualquer corpo, do que ir para o inferno, onde o fogo nunca apaga. Importante também
lado da igreja, mas é importante também entender que não está dizendo que vai ter gente manca, coxa, nada disso no céu. Toda vez que alguém aceita Jesus, ele entra no reino, ele entra para a vida nessa vida. Por isso que Jesus falou logo no início do capítulo que alguns dos que estavam ali não veriam a morte antes de ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus começa nessa vida. Então você perde a mão agora e aceita Jesus, se for necessário, amém. Você já entrou, recebeu a vida eterna, você vai receber um novo corpo glorificado. Amém. Amém. É um novo corpo glorificado. E aí vai ter as duas mãos, vai ter os dois olhos, vai ter os dois pés. Enfim, e é isso. E aí lá no final fala do sal. E se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Por que o sal se torna insípido? Porque é contaminado, escandalizado por esses membros que contaminam o corpo. Então vai enfraquecendo. Então aí a gente tem um capítulo que está falando sobre fraqueza de espírito, sobre andar na carne, sobre o andar espiritual, como se fortalecer. E aí está mais um meio de enfraquecimento do corpo da igreja de Deus e das pessoas que fazem parte desse corpo, que é com os escândalos, com as pessoas que trazem escândalo para a igreja. Né? Então, não nos tornemos insípidos, nos contaminando, enfraquecendo esse sal. O sal sozinho não salga nada. Não salga nada. O sal sozinho não salga nada. Uma pedrinha de sal. Uma pedrinha de sal. Precisa ter um conjunto de sais. Isso, exatamente. Então, a igreja, estamos falando da igreja aqui, né? Poderíamos ter entendimento também do individual, mas o individual sem o corpo não é nada. É o que você está dizendo, né? O individual sem o corpo não é nada. Você falou, né? Retirar o membro, tirar o corpo, tirar a perna, tirar o olho, é isso. Isso. Está tudo ligado. Então é isso. Marcos capítulo 9, a leitura pública de hoje. Estamos encerrados.